Bom dia, pessoal! Estamos de volta com mais um bloco do programa Café com Tributário. E hoje contando com a presença e a participação especial de vários membros importantes do direito tributário para discutir acerca dos impostos municipais. Os municípios, uma das esferas de atuação do governo, ele tem competência para cobrar os 3 tipos de impostos previstos no artigo 156 da Constituição: o IPTU, o ITBI e o ISS. Cada um com suas características e regras que devem ser observadas quanto a essa capacidade tributária. Os impostos municipais, eles são uma grande fonte de arrecadação para este ente que, em regra, ele deve repassar de forma significativa em favor do bem-estar comum da sociedade. O primeiro e mais conhecido deles é o IPTU. Em relação a este imposto, abriremos a roda de conversa com a Débora, a professora. Pode nos explicar mais sobre esse imposto, por gentileza? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom, o IPTU é importante estabelecer as principais definições e características desse tributo. Como a gente sabe, ele é de competência dos municípios e vai incidir sobre a propriedade territorial predial e territorial urbana. E tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do município. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou em expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora da zona considerada urbana. Em relação aos sujeitos, tem como sujeito passivo o próprio município e sujeito passivo o contribuinte. O contribuinte, nesse caso, é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Também é importante lembrar que o IPTU poderá, segundo a lei estadual, ser progressivo, de forma a assegurar a função social da propriedade. Nesse ponto, eu quero chamar a atenção do assunto e convidar para dispor desse debate as funcionárias da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Uberlândia, Juliana e a Flávia, para poder explicar melhor quanto ao objetivo do imposto. Bom dia a todos. Em nome da Prefeitura Municipal de Uberlândia, sobretudo a Secretaria de Finanças, eu quero agradecer o convite para participar dessa roda de conversa. Bom, o tema é bastante interessante, já que muitas vezes o contribuinte não sabe ao certo o porquê está pagando o imposto e principalmente nesse contexto atual, no qual vira e mexe aparece política oferecendo diminuição no IPTU, entre outras propostas, que precisam ser analisadas bem sob a ótica da legislação. Em relação ao IPTU, o grande objetivo dessa cobrança é a obtenção de recursos para a administração pública, servindo também como instrumento de controle sobre os preços de imóveis. A cobrança parte de prefeituras municipais que definem algumas regras particulares de acordo com a necessidade do município. A destinação do imposto são obras de infraestrutura, asfaltamento, educação, saúde e segurança. E realmente, para muitas cidades, essa é uma das principais fontes de arrecadação de recursos públicos, em especial em municípios menores, já que para municípios economicamente mais desenvolvidos, o IPTU pode ajudar a sanar rombos de conflitos administrativos. Muitas vezes, o IPTU não consegue dar conta de todos os gastos com a educação e a saúde, mesmo sendo um dos tributos que mais geram recursos para a cidade. Isso acontece, na maioria das vezes, por conta da grande resistência de parcela da população, que fica inadimplente, que não entende a importância do imposto, por conta da dificuldade técnica de recadastramento e mapeamento dos proprietários de imóveis do município e até mesmo por problemas com a corrupção que acontece em algumas cidades do país. E para finalizar, o site da Prefeitura de Uberlândia está à disposição para a maior transparência e esclarecimento sobre os tributos em questão. Obrigada, Juliana, pelas considerações acerca do IPTU. O pessoal de casa agradece por esses esclarecimentos. Agora, já que o tema de hoje é os impostos municipais, a gente vai adentrar sobre o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis. Neste ponto, eu convido a professora Cecília para introduzir esse assunto. Bom dia, Angélica. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês nessa roda de conversa. E para a gente começar a falar do ITBI, é importante a gente tecer algumas considerações para o pessoal de casa sobre do que se trata esse imposto. Bom, conforme dispõe a Constituição Federal, compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão intervivos.
a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou a cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. O ITBI, que aproveita a sigla do antigo imposto estadual, ele não incide sobre a incorporação de bens imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre as transmissões de bens ou direitos decorrentes de fusão, cisão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica. Haverá incidência, porém, se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, locação ou arrendamento mercantil. O sujeito ativo, no caso, é o município, e o sujeito passivo é o contribuinte, sendo qualquer das partes envolvidas na operação, conforme dispuser a lei estadual. Bom dia, pessoal. Complementando a fala da professora, no município de Uberlândia, o ITBI ele foi instituído pela Lei 4.871 de 89. O artigo 7º dessa lei determina qual vai ser a base de cálculo do ITBI, que será o valor dos bens no momento da transmissão ou cessão a eles relativos, segundo a estimativa fiscal aceita pelo contribuinte e nos casos especificados do artigo 8º da mesma lei. A alíquota é o percentual que será aplicado sobre a base de cálculo. No caso do ITBI, ela será o valor venal do imóvel, para qual se chega ao valor do imposto. Nas transmissões e cessões de imóveis por intermédio do sistema financeiro de habitação destinados à classe da população de baixa renda, ele será de 0,5% sobre o valor financiado e 2% sobre o valor restante. Nas transmissões e cessões a título oneroso, será o valor de 2%. E nas demais transmissões e cessões, será o valor de 4%. O recolhimento do ITBI, ele deverá ser efetuado em documento de arrecadação do tributo municipal. É o que nós chamamos de DATN. Após a avaliação do valor venal do negócio jurídico e respectivo lançamento tributário, o DATN será emitido pelo requerente via sistema ITBI eletrônico, no acesso do link do protocolo. Qualquer dúvida, nós da Secretaria de Finanças estamos à disposição por telefone ou se o contribuinte preferir acessar o portal da Prefeitura Municipal de Uberlândia, estamos à disposição. Muito obrigada pelo esclarecimento, professora Cecília, e eu gostaria de agradecer a presença dos representantes da Secretaria de Finanças, a Juliana e a Flávia. E agora a gente vai falar sobre o último imposto municipal, que é o ISS. Professora Débora, você pode explicar um pouco para a gente sobre o fato gerador do ISS? Bom, o ISS tem como fato gerador a prestação por empresas ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviços incluídos na lista estabelecida na Lei Complementar número 53 de 87. Bom, os serviços enumerados nessa lista ficam sujeitos apenas ao ISS, ainda que a prestação envolva fornecimento de mercadorias. Bom, tal fornecimento com prestação de serviços não especificados na lista fica sujeito ao ICMS. O contribuinte do ISS é o prestador de serviço, não se compreendendo como tal aquele que presta serviços em relação de emprego, trabalhador avulso, os diretores e membros do Conselho Consultivo ou fiscal da sociedade. São contribuintes do ISS os autônomos, assim como uma empresa entendida como e qualquer pessoa física, inclusive a sociedade civil ou de fato, que exercer atividade prestadora de serviços. A pessoa física que admitir para o exercício da sua atividade profissional mais do que 2 empregados ou 1 ou mais profissionais na mesma habilitação do empregador. E o empreendimento instituído para prestar serviços com interesse econômico, bem como o condomínio que prestar serviços a terceiros. Muito obrigada, professora Débora. O pessoal de casa que está assistindo ao nosso programa, a internauta Mariana, do bairro Santa Mônica, aqui no Twitter, ela queria saber mais sobre como funciona a isenção do ISS. Bom, primeiramente, bom dia, Mariana. Então, a isenção em relação ao ISS ela é concedida através de lei ordinária emanada da Câmara dos Vereadores. Gostam de isenção os profissionais ambulantes, jornaleiros, bem como os profissionais localizados em feiras livres, os sindicatos que prestam serviço aos empregados de determinadas empresas, quando prestados gratuitamente, as promoções de concertos, recitais, exposições e outros eventos similares, cujas receitas sejam destinadas a fins assistenciais,
os serviços típicos das empresas, da indústria cinematográfica, dos laboratórios e dos estúdios, inclusive dos distribuidores exclusivos a filmes brasileiros, naturais ou de enredo com vigência até 31 de dezembro de 2000, assim como serviços de exibição de filmes cinematográficos em salas ocupadas por entidades brasileiras sem fins lucrativos. Gente, muito obrigada, professoras. Eu gostaria de agradecer também a presença das representantes do município. A gente finaliza o nosso combo dos impostos com os impostos municipais. Infelizmente, a gente chega ao fim e o nosso café vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos os presentes e boa tarde a todos. Tchau, gente!